Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e na sua. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz, repete comigo, na cruz, só até aí, de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Repete comigo. O que importa é ser uma nova criação. Só até aí. A paz e a misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre Israel, o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Existe uma versão da King James, o versículo 17 diz assim: quanto ao restante, ninguém tem autoridade de me questionar, pois eu trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Jesus. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Principalmente, Pai, sobre a minha vida, Pai, de estar aqui novamente nessa noite e poder glorificar o Teu nome, Senhor, através da Tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, usa a minha vida, Senhor, nessa noite, como um canal de bênção. Que através da minha vida, Senhor, a Tua igreja possa ser edificada. Eu me reduzo a zero, Senhor, que somente o Senhor apareça nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade, Pai, em ministrar as nossas vidas, para que possamos, Senhor, ser cheios da Tua presença. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos, te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor aí no seu lugar. Amém, igreja? Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor. O subtítulo dessa palavra na Bíblia diz assim: Paulo, que escreve esse texto, ele fala sobre a nova criação substitui a circuncisão. Amém, igreja? Só que não é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Nós iremos falar de algo muito interessante, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha vida durante essas últimas semanas. E nós iremos falar nessa noite sobre algo que diz assim: nós iremos falar sobre experiências com Deus. Repete comigo: experiências com Deus. Amém, igreja? Esse texto das cartas de Paulo aos Gálatas, ele traz uma explicação sobre o que é viver um evangelho verdadeiro, o que é carregar sobre as nossas vidas a marca de Cristo. Amém, igreja?
aqui fala sobre um ato religioso. Os judeus, naquela época, eles tinham uma obrigação a partir do seu 8º dia de vida, todos os homens, de circuncidar. Ou seja, aquela era a demonstração da aliança, a demonstração de uma aliança que aquele judeu, ele servia ao Deus vivo. Amém, igreja? Através da circuncisão. A circuncisão é algo muito difícil de ser comentado. Depois você procure lá o que era circuncidar. Por isso que era apenas para os homens. Amém? Mas não precisa ver agora, senão você vai dar risada. Então, aquela era a marca de demonstração. Amém? Eu só não vou dizer porque tem crianças no auditório, e aí vai ser escandaloso. Mas aquela era a marca da demonstração de que aqueles homens eram separados por Deus, era a demonstração da aliança. A partir do 8º dia, todo homem precisava ser circuncidado para dizer que servia ao Deus vivo. Ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó. Amém, igreja? Só que esse texto, ele traz uma profundidade maior através de Paulo. Paulo ele diz assim, vou ler novamente para a gente poder entender. Como diz a minha mãe, é ler mais de uma vez que você vai gravar. E diz assim, vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz, por causa do evangelho da cruz. Amém, igreja? Ele está dizendo assim, olha, há muitos religiosos que se demonstram serem cristãos, demonstrando algo exterior, apenas para não serem perseguidos. Amém, igreja? E aí ele continua dizendo assim, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Ele está dizendo, nem mesmo aqueles que se dizem ser tão religiosos, cumprem fielmente o que a palavra de Deus diz. Você está entendendo a profundidade desse texto, meu irmão? Porque uma coisa é você se dizer ser um evangélico. Uma coisa é você se dizer ser um crente. Outra coisa é você viver isso. É você ter profundidade nisso. Não basta você apenas viver uma teoria. Você precisa viver o evangelho da prática. Amém, igreja? Porque daqui a alguns minutos essa reunião ela acaba, esse culto ele acaba. Mas a verdadeira prática é amanhã. É o evangelho da segunda-feira. É a igreja da segunda-feira que vai dar continuidade naquilo que Deus está transformando o nosso coração. Amém, igreja? Nem mesmo os circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Pessoas vazias, pessoas que não têm profundidade, pessoas que podem ser até carismáticas, mas não possuem um caráter de Cristo. Quanto a mim, olha o que Paulo fala, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor e Jesus Cristo. Ele falou, olha, a demonstração de Paulo para esses homens era dizendo assim, olha, tudo o que eu vivi, até Gálatas 9 foi uma religião. A partir de hoje eu estou vivendo o evangelho da cruz. Repete comigo, o evangelho da cruz. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, você quer ter experiências com Deus, meu irmão? Olha para o irmão do outro lado e fala assim, você quer ter experiências com Deus, meu irmão? Então a partir de hoje, você precisa viver o evangelho da cruz.
Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda Ele. E ele continua dizendo: por meio da qual o mundo foi circuncidado para mim, e não eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa, olha só o que ele diz, meu irmão, não importa a religiosidade que você tenha vivido, o que me importa é ser uma nova criação. Porque, meu irmão, o evangelho da cruz, a igreja cristocêntrica, a profundidade da palavra do Senhor, é exatamente isso que vai fazer com que eu e você venhamos a ter verdadeiras experiências com Ele. Ah, pastor, eu não tenho experiência com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Quantos minutos você fica com o teu joelho no chão em oração? Ah, pastor, eu não ouço Deus falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos versículos você leu essa semana? Quais são os teus momentos de consagração, meu irmão? Quais são a sua entrega de consagração em jejum? Quantas horas você consegue consagrar ao Senhor ali em oração, entregando algo ao Senhor? Algo que te sacrifique, algo que te custe muito, meu irmão. Existem experiências que eu e você só iremos ter. Essas experiências, elas virão através da nossa entrega. Meu irmão, nós não iremos mais viver algo genuíno se nós não entregarmos algo também genuíno. Não tem mais, meu irmão, aquele negócio de vamos ali, nos reunir ali. Não. Agora, as coisas estão ficando cada vez mais profundas, irmão. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. Se você deseja uma experiência verdadeira com Deus, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Tudo aquilo que você viveu até hoje como uma religiosidade, você precisa a partir de hoje virar uma chave dentro de você e viver uma nova criação, ser uma nova criatura, viver o evangelho da cruz. O versículo 17, na King James, ele fala assim: quanto ao restante, cara, eu tenho um apreço muito, sabe, com o apóstolo Paulo, cara. Ele, para mim, acho que de todos os discípulos e os apóstolos que deram continuidade, ele foi o único que recebeu, assim, sabe, ele entendeu o caráter de Cristo e caminhou como Cristo. No entanto que as maiores cartas escritas do Novo Testamento foram escritas por eles, e a maior parte delas tudo dentro de uma prisão. Olha o que ele diz assim para os religiosos: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para me questionar. Ninguém tem autoridade para me questionar. Sabe por quê? Pois eu trago em meu próprio corpo as marcas de que eu pertenço a Jesus. Em outras versões fala, as marcas do Evangelho de Jesus. Um homem que foi apedrejado, um homem que foi espancado quase até a morte por pregar. E sabe o que ele fez? Ele voltou e pregou de novo. Um homem que passou por um naufrágio, um homem que foi atacado por uma serpente, era um homem que tinha experiências, irmãos. Deixa eu dizer algo para você: tudo aquilo que você aprendeu a respeito de um evangelho, acabou, meu irmão. Você agora precisa começar a viver um evangelho de experiências. Repete comigo: um evangelho de experiência. É o que ele fala: olha, eu trago em meu corpo as experiências do evangelho. Sabe, igreja, o plano de Deus para a humanidade
envolve relacionamento. Repete comigo, relacionamento. Apesar da sua grandeza, Ele nos fez para si mesmo, para sermos a imagem e semelhança. É possível ter uma conexão verdadeira com o Senhor. O relacionamento traz uma conexão genuína com o Espírito Santo. Amém, igreja? Os relacionamentos, eles são construídos sobre uma confiança. Relacionamentos são construídos sobre uma comunicação. Relacionamentos são construídos com honestidade. E tempos juntos. Quando se trata de conhecer a Deus, não é diferente, meu irmão. Quando se trata de ter experiências com o Senhor, não será diferente. A partir do relacionamento de Deus, que descobrimos o nosso maior propósito de vida. É através desse relacionamento. Amém? O relacionamento, meu irmão, ele traz intimidade. Deixa eu dizer uma coisa, perguntar uma coisa para você, irmão. Qual é a primeira coisa que você faz quando você abre o teu olho? Vou dar um exemplo clássico. Pega o celular para ver as mensagens e quantas curtidas você teve na foto que você postou na noite passada. Esse é clássico. Quando você chega na tua casa à noite, é que você vai lembrar que antes de você sair para o teu trabalho, seja lá qual foi a coisa que você foi fazer, que você não teve a capacidade de colocar o teu joelho no chão e orar. Aí deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão. Se a experiência está ligado à intimidade, o que nós estamos fazendo com esse evangelho então? Qual o evangelho que nós temos vivido? Nós precisamos conhecer mais a Deus, meu irmão. E para saber algumas verdades sobre Ele, nós precisamos entender algumas coisas sobre isso. Primeira coisa, Deus Ele é Pai. Amém, igreja? Deus é Pai. O seu plano e a sua redenção é de nos tornar filhos. Deus é amor. A sua vontade é sempre a melhor para nós. Amém, igreja? Deus sabe de todas as coisas. A orientação dele é sempre correta. Deus é todo poderoso. E Ele pode nos capacitar para viver a vontade dEle. Mas isso depende, sabe do quê? Relacionamento. Amém, igreja? Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Há alguns dias, Deus tem me levado a níveis mais profundos. Do sábado para domingo, quando a pastora passou mal em casa, ela começou a entrar em pane, não sei o que estava dando nela. Para mim, acho que ela estava tendo um começo de convulsão. Quando eu olhei aquilo, irmão, eu me desesperei, cara. Eu falei, meu Deus, cara, vou perder minha mulher. Quem já teve essa sensação de perca? Cara, eu olhei, eu fiquei em choque. Eu não sabia o que eu fazia, cara. Sabe aquele pai desesperado quando a bolsa estoura da mulher? Que ele não sabe se ele pega o carro, se ele socorre ela, se ele pega a bolsa, né, do neném. Eu não sabia o que eu fazia, cara. Naquele momento que eu comecei a ver ela daquele jeito, eu fechei meu olho e falei, Senhor, eu preciso dela. Deus falou assim para mim, e eu preciso de você. Eu quero ter intimidade contigo. Quando eu cheguei naquele hospital, irmão, que eu vi ela daquele jeito, medicada, não conseguia abrir o olho sem enxergar.
eu sentado naquele sofá, o Espírito Santo falou assim para mim: é apenas um vento, filho. Eu vou levar você e a minha casa a ter uma experiência que vocês nunca tiveram. Igreja, talvez alguns que estejam aqui nessa noite não estejam entendendo o que será ministrado, mas Deus vai nos levar a níveis mais profundos. Eu não sei quanto tempo de evangelho você tem na sua vida, irmão. Eu não sei qual foi a tua experiência de circuncidado, mas Deus manda te dizer nessa noite: hoje eu vou te tornar uma nova criatura. Hoje você vai entender o que é viver o evangelho da cruz. Sabe, queridos, existem algumas coisas que nós precisamos aprender, que precisamos ter experiências com Deus. A primeira coisa é, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Olha só o que diz, abra comigo. Vou ler esse, depois o próximo você abre comigo. João capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu as conheço, e elas me seguem. Pastor, qual é a forma que eu tenho para ouvir a voz de Deus? Existem várias, irmãos. Sabe o que me levou até essa palavra? Eu li uma frase de um homem chamado Bill Johnson, essas semanas que eu estava passando por isso. Ele diz assim: Deus, Ele é especialista em acalmar tempestade, mas Ele também é especialista em permitir elas, para que a nossa fé seja fortalecida. Amém? Qual que é a tempestade que você está, meu irmão? Ai, pastor, essa tempestade não passa nunca, ela vai passar. É só uma questão de tempo, irmão. É só para ver como é que está a tua fé. Se você tem alicerce na fé. Abra comigo João capítulo 5, versículo 24. Quem está gostando, dá um glória a Deus. Olha só o que diz, olha o que Jesus fala. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem também viverão. Essas semanas, eu comecei a fazer uma análise da minha vida, sabe, queridos? Eu comecei a olhar para dentro de mim, comecei a olhar para a igreja, e eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você já perguntou isso para Deus, irmão? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor espera da minha vida? Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Intimidade. Aí essa semana eu falei para o Marcelo, falei: cara, a gente precisa voltar, sabe? Na simplicidade do Evangelho, irmãos.
Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu nunca vou esquecer. Eu sempre falo que a maioria das pessoas que se tornaram cristão, meu irmão, eles sempre tiveram uma experiência numa igreja Assembleia de Deus. E é um ministério que eu admiro muito, cara. Eu fui levado por uma família numa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, no Guarujá, cara. Eu estava com a minha vida totalmente arrebentada, cara. Eu já estava usando muita droga. E eu lembro que eu sentado assim numa galeria, tipo, fui por educação, sabe? Pessoa toda vez me chamando e... Quem já veio para a igreja por educação de tanta pessoa chamar? Amém? Eu fui por educação, porque eu falei, pô, eu vou para tanto lugar, cara, o que custa ir na igreja? E aí, eu sentei naquela galeria, cara, é aquele pastorzinho, mano, pregando ali a palavra, você vê que humilde, mano, sabe? Para quem não conhece o Guarujá tem uns picos dos boys, mas também tem uns picos, meu irmão, que é só Jesus. Eu morava num bairro chamado Santa Rosa. E aí o Santa Rosa era só Jesus. Aí tinha um beco lá, como era o nome do beco lá, Gustavo? Onde tua mãe fazia ação social lá? Beco das Almas. Olha só. É uma das maiores biqueiras que tinha no Guarujá. E você vê que aquele pastor era muito humilde, cara. Você via que ele ficava até assim com o braço, sabe? Que quando ele baixava o terno, até aumentava da mão. Cara, mas aquele cara pregou uma palavra, mano. Eu confesso para vocês que eu me senti como se eu estivesse sozinho naquele lugar. Não tinha nada disso aqui, irmão. Não tinha nem telão. Não tinha nada. Não tinha nada. Era só aquela orquestra mesmo dos assembleanos, aquela Assembleia de Deus tradicional, eles tocando aqueles instrumentos. Mas, meu irmão, aquele cara trouxe uma palavra tão genuína, cara. Ele trouxe uma palavra tão verdadeira, que no momento do apelo ele falou assim, jovem, Deus te trouxe nesse lugar porque Ele tem algo para a tua vida. Ele falou, se você, essa pessoa, sair do seu lugar e vem aqui na frente, meu irmão, eu desci daquela galeria em prantos, cara. Eu falei, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo, cara? E essa semana, eu falei para o Marcelo, eu falei, cara, eu queria que você fizesse uma arte, para a gente fazer uma sala de adoração. Aí perguntou para mim, como é que vai ser? Eu falei, não sei. No máximo, um violão. E a gente começou sexta-feira, irmão. Eu falei sala porque eu falei, vai vir 10 pessoas. Aí eu falei, a gente se reúne numa sala ali, paga a luz e o pau quebra, não é? Tinha mais de 50, quantas pessoas tinha aqui 50 pessoas. Tinha 50 pessoas, irmão. Eu confesso para vocês, o que eu senti nessa sexta-feira fazia muito tempo que eu não sentia. Algo simples. Era uma adoração. Sabe, igreja? O que Paulo disse na carta dos Gálatas foi exatamente isso. Nós precisamos quebrar essa religiosidade, igreja. Nós precisamos quebrar esse evangelho de entretenimento. Nós precisamos voltar ao evangelho simples. Aquele evangelho, meu irmão, onde você abraçava o irmão que estava do teu lado no mover do culto e você orava pela vida dele. Aquele evangelho, irmão, onde havia quebrantamento. Aonde a adoração, meu irmão, era levada, era conduzida ao céu. Aonde os adoradores nem entendiam o que estava acontecendo, cara. Eu cheguei a pegar cultos em igrejas,
que o cara do violão não conseguia nem tocar, irmão. E só de olhar para ele, a unção tomava conta naquele lugar. É isso, igreja. É isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, tem muita coisa para falar que eu já nem vou falar mais nada. O Espírito Santo tem ministrado muito o meu coração a respeito disso. Nós não temos mais tempo de construir mais nada, cara. Não temos mais tempo. Nós precisamos voltar, meu irmão, à essência da adoração. Sabe? Ser igreja. A igreja, meu irmão, é uma família para pertencer, cara. Quantas pessoas que estão aqui ao seu redor, passando por diversas dificuldades, você talvez nem saiba. Quantas pessoas passando, de repente, não tem nem o que comer, cara. Está passando por alguma luta financeira e de repente você nem saiba. Enquanto você continua vivendo a tua religiosidade, a tua luxúria gospel. E o irmão que está do teu lado passando por dificuldade. E a igreja, cara. Sabe o que mais me constrangeu, irmão? Foi ver a pastora hoje em casa com tanta dor. Ela falou assim, eu vou. Eu vou porque meu lugar é lá. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Essa mulher me mata. Nós precisamos voltar a isso novamente, igreja. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu não falei 1/3 da palavra. Mas eu confesso para vocês que eu nem vou conseguir. Manda essa aí, Jogão. Manda essa aí. Te adoramos.